Fala galera, tudo bem com vocês? Já estávamos aqui há um bom tempo pensando em qual nome seria para esse novo quadro, porém não decidimos nada até agora. Por isso, vamos perguntar aí para vocês qual seria o nome adequado para esse quadro, para que a gente possa debater e tirar as dúvidas de vocês. Para quem está aí por fora, durante a live não conseguimos responder todas as perguntas que o pessoal estava mandando. Então decidimos semanalmente abrir um tópico na comunidade para o pessoal fazer perguntas. Nós pegamos essas perguntas e gravamos aqui as respostas para vocês. Então deixa aí nos comentários qual nome você quer para esse quadro, qual ficaria melhor. Dá aí sua sugestão e nos ajude a escolher qual vai ser o nome. Aproveita, já senta o dedo no like que a gente vai começar a responder aqui todos esses comentários e vai ser tudo de maneira espontânea. Eu mesmo até agora não li nenhuma. Everton vai começar a passar aqui para mim e eu vou começar a mandar bala, beleza? Então, bora lá. A primeira pergunta é do Leonardo Lima. Todos associamos o Dragon com poderes climáticos, mas já teve alguma evidência do tipo de que fruta que ele teria? O guia do ar, zoando Deus da chuva, uma paramécia da tempestade? Mesmo se não tiver uma evidência, qual você chutaria? E aí, Salmo? Eu tô com a mesma ideia que ele, né? Seria a fruta do clima. Até agora realmente não foi mencionado nada sobre Dragon. Na verdade a gente sabe muito pouco sobre Dragon. E na minha cabeça eu acredito que deve ser uma fruta do clima aí, quem sabe até do vento, né? Porque ele ficava olhando demais para este Blue, onde Luffy estava. Então acredito que quem sabe ele amplificando seus poderes aí do clima, do vento, ele consegue melhorar o seu haki de observação e assim saber tudo o que estava acontecendo com o Luffy, que estava bastante distante dele. Mais ou menos como seria com o Enel, né? Que ele conseguia amplificar o seu mantra aí através dos seus poderes da fruta do raio. Seria a Gorogoro. Uma outra possibilidade também é ele ter alguma Zoan de algum animal mitológico que controle raios e tempestades, como é o Thunderbird, o pássaro do trovão. Seria até interessante porque o golpe de Luffy é o Roca, o Red Roca, e o Thunderbird é uma espécie de Roca do trovão, uma águia gigante que controla o trovão e com certeza seria muito impactante. Talvez, só talvez, a fruta de Dragon seja uma fruta do peixe também. Um outro modelo de dragão. Talvez um dragão da tempestade. Imagine que interessante seria Dragon ter a fruta do dragão. Seria bastante legal. E então, galera, foi uma pergunta muito boa. Eu gosto muito de teoria sobre Dragon, de verdade. Na verdade, acho que todo mundo gosta, né? Qualquer personagem que aparece em Pocket quer teorizar. Então vamos para a próxima pergunta. Uma teoria, pra gente comentar. O ovo do navio do Roger é um ovo de dragão que ele deixou em Laugh Tale para guardar o tesouro One Piece, assim como o Smaug em O Hobbit. Caraca, muito boa essa pergunta aí. Se na verdade foi mais uma afirmação, né? É, foi uma teoria pra gente falar um pouco Uma aqui. teoria Eu acho bastante interessante se realmente tiver um dragão lá em Laugh Tale. Já aquele ovo já chocou, né? E o dragão tá protegendo o tesouro. Eu acho que o que traria mais hype ainda para os poderes de Ryuma, porque Roger não deixaria um dragão, uma criatura fraca para tomar conta de um tesouro. E Ryuma, sendo que a gente pode lembrar que Ryuma já conseguiu derrotar um dragão, traria Um mais golpe só. Com um golpe só, isso. Então traria mais hype ainda para os poderes de Ryuma, o qual eu acredito que Zoro seja um descendente dele. Então ficaria bastante interessante. Imagina só se Zoro tiver que cortar a cabeça de um dragão. Espero que não, porque o dragão tinha que ser uma criatura boa, né? Eu acho que o Luffy vai dominar o dragão aqui do conquistador. Ou talvez o dragão vá ver o chapéu de palha, veja o chapéu de palha, e pense, pô, legal, gostei desse cara aí. Ele também tem um chapéu. Mas aí o dragão tava novo, né? Não tinha chocado ainda. Não, pode ter chocado depois, como você gosta dele. Pelo menos a gente, como eu falei, a gente não leu as perguntas ainda. A gente tá lendo aqui agora e debatendo e resenhando com vocês. Viu? Outra possibilidade, posso interromper, é aquele ovo ter virado um meletão. Já fez omelete de ovo? Acho que não. Vamos para a próxima pergunta. O que vocês acham das pessoas falarem que perto do final de One Piece irá acontecer uma guerra enorme, onde toda a frota de Luffy e os que estão ao seu lado irão lutar contra seus inimigos, como se fosse a guerra que teve em Naruto? E aí, vocês acham que isso iria acontecer? Na minha opinião, acho que não.
Até porque quando o Roger estava perto de tornar o rei dos piratas, ele estava super safe, super tranquilo, navegando de boa até chegar na última ilha. E ele não enfrentou nenhuma guerra até chegar lá. Então assim, ó, a diferença, pelo menos pra mim, é que Roger, quando ele chegou em Laugh Tale, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Então não tinha aquela necessidade de ficarem caçando ele o tempo todo. Pelo menos os Gorosei, né, não acreditavam que ele fosse ter essa capacidade. Por mais que ainda hoje a galera ainda não acredite que isso vai acontecer novamente, poucos depositam suas esperanças aí em Barba Negra, em Luffy, quem sabe até no Deus Bug, né? Mas eu acho que vai ter essa guerra, pelo menos eu espero, porque pra mim, quando traz esse hype de guerra no anime, seja no anime, seja em um filme, seja uma série, independente, você pode lembrar Senhor dos Anéis, Game of Thrones, até Harry Potter mesmo. E aí, se você trouxer uma guerra para One Piece, com certeza vai hypar demais. Quem não quer ver o embate da tripulação ali dos Mugiwaras junto com sua frota, e aí tem todo mundo tentando debater ali, tentando lutar com o governo mundial. Imagina só Big Mom e Kaido no lado de Luffy. Essa é boa. Eu gosto dessa. Mas eu ainda acredito que se for ter uma guerra mundial, ou essas armas de Vegapunk são muito fortes e ele não é aliado dos revolucionários, o que eu duvido. Eu acho que Vegapunk é aliado dos revolucionários. Acho que Kuma não se entregaria assim, se não fosse por algo do tipo, né? Não é tão fácil. Porque eu não acredito que a Marinha vai conseguir parar os revolucionários, Luffy, a aliança. Se Kaido e o Big Mom se juntar, menos ainda, só o que ele tem. Ainda mais que Garp se aposentou. Eu não acho que o Almirante atual vai parar todo mundo. Então, ou eles têm algo mais forte escondido, ou essas armas são muito boas. Mas, eu acho que vai ter a guerra. Eu vi até alguém falando que o Oda falou na CBF, não tenho certeza, não me lembro direito. Mas realmente é possível que tenha essa grande guerra, porque a verdade do mundo vai ser revelada. Tá lá no Rio Ponangueiro, vai ser revelada. E isso vai abalar o mundo. E galera, agora vamos para a próxima pergunta. Eu vi uma história de que Deus Nika, da fruta do Luffy, é inspirado em Nice, a deusa da vitória. Também vi que os filhos de Stig e Palas são Zelo, que representa a rivalidade irlandesa, Nice, que é vitória, Kratos, poder e Bia, ódio. Acha que é possível existir as frutas de Zelo, Kratos e Bia em One Piece? Eu tava pensando que talvez a fruta do Deus Bug despertada poderia ser na verdade Zelo, rivalidade e grandeza, e as duas frutas do Barba Negra seria Kratos, poder e Bia, ódio. E aí, viajei? Eu tava sem acompanhar One Piece faz um tempo, então talvez eu tenha perdido algo. Obrigado. Boa. Gostei dessa. E aí, Saulo, o que você diria sobre essa teoria? Assim, eu não conheço muito desses deuses. Eu conheço bem aí, como a gente falou desde o início, né? Que a gente só tá lendo os comentários agora. Eu não conheço muito bem desses deuses. Quem eu conheço é Kratos. E se Kratos aparecer aí, já era. Acabou pra todo. Ninguém mais ganha. Luffy! Se Kratos aparecer aí, acabou. Mas assim, como eu não conheço muito bem, eu não tenho como me aprofundar. Eu acho que seria eu acho até mais interessante da próxima vez a gente ler os comentários antes mesmo, estudar para poder vir fazer o vídeo. Por mais que tenha essa resenha, eu acho que é mais legal a gente saber o que, é que a gente vai falar para vocês também. Mas sua teoria passou a ser interessante quando você coloca cada um personagem desse, cada um deus desse, com uma personalidade diferente, com um jeito diferente. E talvez realmente combine no mundo de One Piece. Porque Oda traz sempre esses tipos de coisa nessas coisas mitológicas, como o próprio Kaido agora, que está relacionado com a fruta da carpa, que virou o dragão. Mais de carpa. Ela pergunta, ela é até interessante. Seria muito complicado responder ela em um vídeo com várias perguntas. Eu acho que ela cabe um vídeo só para ela, para falar só sobre ela. Porque eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada, explicar quem são esses deuses cada um. E assim, eu não acho que Luffy seja inspirado nisso, a deusa da vitória. Eu acho que ele seja mais inspirado em um guerreiro folclórico, que inclusive tem mitologias africanas, que tem o tambor de Joy Boy, inclusive tudo. Sim. Isso, que o nome é próprio Nika. Eu acho que seja mais inspirado nesse sentido aí. Claro que pode ser tudo uma pegadinha de Oda, né? Afinal, Ruffy e os tambores da vitória também tem a ver com Nice, que é a vitória. Mas a pergunta foi bem interessante. Nós não somos gabaritados para responder à altura. O jeito vai ser pesquisar, estudar e fazer um vídeo só sobre ela. Mas foi muito boa pergunta, viu? Gostei bastante. Vamos lá.
Oda deixou claro que os fãs mais atentos vão descobrir o que é One Piece nos próximos capítulos. O que você acha que pode ser One Piece? Muitas pessoas acham que pode ser Uranus, né? Que Uranus é quem está lá em Laugh Tale. Outros acreditam que seja a história do século perdido. O que temos certeza é que é muito tesouro. Roger deixou o tesouro dele por lá. Então quem for para lá vai acabar ficando milionário, rico, bilionário, trilionário. Isso a gente tem certeza. Eu acredito que a história do século perdido possa estar por lá também, porque Roger leu e explicou que queria estar junto com o Joy Boy na mesma era e tudo mais. E talvez seja a teoria de Everton, né? Essa é boa, essa é boa. Ah, vamos lá. Tem o Rio Poder de Falar que conta a história do século perdido, né? Que é bem de boa. Uranus é uma possibilidade, apesar de que eu pessoalmente acho que seja da Lua, que ele nem vai voltar com ela. Muito tesouro. E, velho, é complicado você dizer o que é. Talvez One Piece seja toda a viagem que você fez até chegar lá. Não, o Oda já falou que não seria isso. Então, isso aí a gente já tá mais preocupado. Quem sabe o dragão é Uranus? A gente começou falando sobre o dragão. Realmente, até é boa. Quem sabe o dragão pode ser Uranus? É interessante. É muito difícil falar que é One Piece, velho. Mas, pra não alongar muito aqui, porque é muita teoria do que é One Piece, isso aí a gente tem que debater live com o pessoal. A gente fazer uma live só pra discutir sobre isso. E agora, pessoal, seguindo para a próxima pergunta. O que vocês acham que são aquelas criaturas gigantes que apareceram no final de Thriller Bark? É o Florian Triangle, aquele sombra gigante lá. A gente já tinha visto pelo menos antes deles irem para a Ilha do Céu. Sim. Que eram as pessoas que estavam lá em cima. É meio complicado dizer, vai que pode ser sombras de novo, de alguma forma. Talvez até a sombra de Zunisha. A sombra de Zunisha, que Zunisha é gigante também. Seria um Foreshadow muito bom, velho, muito bom. Até porque Zunisha fica navegando por tudo quanto é canto, navegando não, né? Andando, porque é tão grande que consegue pisar no chão, tipo já dando um spoiler do que estaria por vir. Os próprios Minks em cima de Zunisha. Pode ser E também. eles caminhando poderia fazer a sombra ali, eles andando ali por cima. Mas eu espero que seja algo mais grandioso que o Oda traga para a obra. Não seja só uma sombra novamente, igual foi lá na saga de Skypiea. Espero que seja algo diferente, algo diferenciado. Quem sabe um novo gigante, um novo Oni aí, já que Kaido é um Oni, é grande também, sei lá. Que nem Oz, por exemplo, que Oz era, pra mim, com aqueles chifres ali, pra mim ele era um Oni. Era um gigante ancestral. Mas parece mais um Oni do que um gigante ancestral. Quer dizer, ficou uma mistura dos dois, um gigante ancestral em formato de Oni. Esse aí é mais um dos mistérios de One Piece que nós esperamos seja revelado agora na última saga. Seguindo em frente para a próxima pergunta, nós temos aqui, na sua opinião, qual será o personagem que Luffy irá enfrentar no final de One Piece? Essa aqui, sabe como responder. Inclusive ele tem um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês, que fala sobre os possíveis oponentes finais de Luffy em One Piece. Manda bala, Saulo. Pra mim existem 3 possíveis vilões aí final de Luffy. Seria Shanks, uma das coisas que eu não quero realmente que seja, mas seria Shanks de acordo com o que vem acontecendo no mundo de One Piece, e pelo fato de Shanks ser muito misterioso. Ele não explica muito bem o que ele está fazendo, o que ele quer, para que ele veio e para onde ele vai. Então é muito complicado você entender o que Shanks está fazendo, por mais que a maioria acredite que ele não seja um vilão, e sim será a pessoa que vai ajudar Luffy no final ali a concluir o seu objetivo de chegar até o One Piece. Os outros dois seriam Barba Negra e Insama. Eu acredito que Barba Negra pode ser um grande favorito aí, porque ele está nessa corrida em busca do One Piece com o Luffy. Então seria o vilão final, caso realmente a última saga seja chegar em Laugh Tale e conquistar o One Piece. Se não, se Luffy for até o One Piece primeiro e voltar antes de enfrentar o governo mundial, então ele teria enfrentado Barba Negra e aí começaria ali do zero, digamos assim, né? A tentar enfrentar o governo mundial para desfazer toda essa podridão que há aí no mundo com relação aos Tenryubitos e tudo mais. Então, pra mim, na minha opinião, o melhor vilão seria Insama,
para ser o vilão final, fechando assim a saga, tendo uma guerra colossal. Além desses três que o citou, também o vilão final de Luffy pode ser Zoro. A grande batalha entre o rei dos piratas e o maior cavaleiro pirata da história, que esperou todo esse tempo para fazer a maior caça de sua vida. Não. Vamos lá, vamos para a próxima. Salve, Leon! O que Luffy achará depois de saber sobre o Day e o século perdido? Luffy é um cara muito brincalhão, né? Ele ri de tudo. Acredito que, como o Roger, primeiro ele vai rir da história e depois, provavelmente, depois de saber tudo que aconteceu, eu acredito que ele vai ter a vontade de enfrentar o governo mundial. Se for de fato a última saga, né? Ele tem que enfrentar o governo mundial, ele ter chegado a Laugh Tale antes, ele vai fazer a mesma coisa que ele faz em todos os outros arcos. Ele chegou e descobriu que Doflamingo estava acabando ali com Dressrosa, ele foi lá e enfrentou Doflamingo. Ele foi em Alabasta, descobriu que o Crocodile estava torturando o povo lá, mesma coisa. Chegou em Skypiea e Enel, a mesma coisa. Chegou agora em Wano, a mesma coisa. Então, se ele descobrir que está acontecendo aqui, o governo mundial está realmente escondendo algo grande, que seria algo ruim para o mundo, ele vai ir de frente aí para ter essa batalha com o governo mundial, quem sabe se juntando até o seu próprio pai aí, o Drago. O homem já falou o final de One Piece aí, já pode já encerrar a obra se quiser. Vamos lá. Próxima pergunta. O que aconteceria se duas pessoas comessem a mesma Akuma no Mi no mesmo tempo? Eu acho que o Oda nunca vai trazer uma coisa dessa para a obra, então a gente não precisa se preocupar muito em tentar descobrir, porque é algo meio complexo, de tipo assim, a pessoa mordeu, o outro mordeu ao mesmo tempo, os dois engoliu ao mesmo tempo, os dois ficam com os poderes ao mesmo tempo. Eu acho que isso não vai acontecer. Isso aí é uma coisa que Oda mesmo não vai deixar acontecer na obra. Isso é complicado, porque se os dois começam ao mesmo tempo, ele tem que estar chegando na mesma velocidade, engolir na mesma velocidade, ele tem que ter a mesma altura para chegar ao mesmo tempo do estômago, ele tem que ter o mesmo poder de intestino para chegar ao mesmo tempo, para digerir ao mesmo tempo. Rapaz, seria complicado, velho. Eu acho que é mais fácil os dois comer e explodir. Ou talvez acontecesse, que nem teve Naruto, cada só comeu o poder da Kurama, né? O poder da fruta. dividir metade do poder. Cara, seria interessante, velho. Imagine, por exemplo, uma pessoa fica na forma híbrida de girafa e o outro só na forma completa. É meio difícil, eu acho que o Oda não vai fazer uma coisa dessa não. Até porque teria que dividir os poderes, ou no mínimo, na verdade, isso, dividir os poderes. É meio complicado dividir esses poderes em One Piece, porque são poderes muito complexos. Com uma fruta você poderia fazer de uma forma, com outra de outra, ia ficar muito estranho. Assim como o próprio despertar, né? Das Akuma no Mi, que já é algo complicado, que cada uma Akuma no Mi é de uma forma diferente da outra. Então cada despertar seria diferente, por isso que Oda não vai trazer todos os despertares das Akuma no Mi. É, verdade. É interessante mesmo. Vamos lá. Michael Jackson do Paraguai. Muito bom. É normal ter medo do Shanks toda vez que vê ele? É, né? Pra Almirante parece que sim. Almirante já mexeu que já vai regando. Foi a Cadu e Marineford, Aramaki e o Ano. No filme vai ter Fujitora e Kizaru. Rapaz, o homem é brabo, velho. É, Shanks Parece Felipe Melo com o atacante vê ele. Tá bom. Vai embora. Depois de um ano, o Luffy vai usar uma capa. Ah, pode ser, ele já tem o chapéu e ele vai colocar. Na verdade, em um ano, ele já usou capa, né? Ele tava com uma capazinha preta que ele usa às vezes, ele vai e tira ali em um ano. Então, se finalizar aí o Luffy ficar usando capa, não tem problema. Seria só um adereço, não seria. Não é que o nome dele vai virar Luffy da capa, né? Luffy do chapéu de pai vai virar Luffy da capa, não. Mas seria um adereço legal. Poderia ser, usar assim. Aqui, ó. Agora mais uma pergunta interessante. Alguma informação desse filme é ou vai ser canônica? Sim, Uta já foi canonizada na obra. Apareceu no mangá, no flashback do Shanks. A menos parece ser ela, né? Tá no plano de fundo. Escrevendo a musiquinha. E assim, tudo que aparece na obra é canônico. Geralmente, só canonizam personagens ou algum fato ou citação. Dificilmente vai ser canonizada toda a história do filme. O Uta deve aparecer no mangá mais à frente ainda de novo, deve ter os mesmos poderes ainda.
Só que o que acontece no filme, via de regra, não é canônico. Se o Shanks é o Shanks, quem é o Shanks? É o Shanks. É, né? Aí só se ele usou o talismã do tigre lá de Jack Chan e aí se dividiu. Mas Shanks é o Shanks. É o brabo. É o ruivo. Vamos agora aqui para mais uma pergunta. A Uta vai ser a vilã do filme Red? Sim, já vazou o spoiler do filme Red. A Uta vilã final confirmado. E vai dar trabalho, viu? Ela parece ser bem forte. Ela é digna de ter filha do ruivo. Espero que Luffy traga ela pro lado bom da força. Você acha que o Lau é um pirata infiltrado do Shanks? Não, não acho não. Pelo menos eu não vejo assim. Lau demonstra tanto ser um tipo de pessoa que não gosta de receber ordens que me surpreenderia muito se ele fosse alguém infiltrado do Shanks. Alguns piratas se juntaram a Kaido, outros a Big Mom. Dizem que o Urugi tá com barba negra. Rapaz, seria um plot twist bom, velho. Eu duvido um pouco, mas talvez até a cirurgia pra colocar o braço no lugar tenha feita com o Lau depois. Vamos lá. Será que a gasolina vai diminuir de novo? Assim espero, mas do jeito que o Brasil tá indo, meu parceiro, é capaz de só aumentar, viu? Será que nesse filme o Shanks vai ser vilão? Não, não vai. Como a gente respondeu aqui na estante, o vilão vai ser a Uta, que é a vilão final. O que foi o século perdido? Ah, isso é fácil, pô. Foi um século que não foi encontrado. Pelo que a gente entende aí, foi apagado e provavelmente por Insama. Pra mim, é porque o século, você fala sobre o século perdido, tem muita teoria e a teoria acaba ficando grande demais. Mas eu vou puxar pelo menos um assunto só, que seria a Akuma no Mi. E na minha opinião, a Akuma no Mi seria algumas pessoas que tinham os poderes antigamente e aí acabaram sendo, depois que morreu, sua alma acabou sendo aprisionada nas frutas. E para finalizar, provavelmente os Tenryubito, né? E os descendentes dele, na verdade, foi quem venceu a guerra e aí se aproveitou de toda uma nação para poder usar todo mundo de fantoche e agora fica controlando o povo. Na minha opinião, o século perdido foi uma grande guerra que teve entre o povo de Joy Boy e o pessoal que hoje é o governo mundial. Se não me engano, tem até um vídeo que fala sobre isso. Vou deixar aqui em cima também no card para vocês verem. Tá bem mais explicado a minha opinião sobre isso. Mas é isso, algo que o governo mundial não quer que o mundo saiba, a história. Eles apagaram da história isso aí, queimaram todos os livros e mataram as pessoas que queriam descobrir quem era, como foi o caso do pessoal de Ohara. Essa pergunta aqui é muito interessante. Por que o Luffy não matou o Doflamingo? Porque o Luffy não mata ninguém. O Oda não gosta de fazer os personagens principais matar ninguém. Na verdade, o Oda não gosta nem de fazer personagens morrer. O Oda não gosta de matar ninguém. Então seria meio difícil o Luffy matar alguém e me surpreenderia também. Se o Luffy matasse algum personagem. É difícil. O Luffy, a dar no filme lá, ele vence a luta e fala: tô satisfeito, eu não quero sua vida. A intenção dele é quebrar o espírito da pessoa. A força de vontade da pessoa. Que nem Kaido às vezes tentou fazer com ele, né? Então a ideia de Luffy é quebrar o espírito da pessoa, aquele espírito de tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito, eu sou o mais forte. E aí o Luffy vai lá dar porrada até quebrar aquele espírito de força. E aí a pessoa vai e acaba desistindo até de se manter ali no seu poder, tentando Dominar os lugares. Dominar as pessoas. O Luffy chega lá, lembra do povo e vai embora. Não dá conversa. Essa aqui é legal. Qual o seu personagem favorito de One Piece? Não fala meu nome no vídeo. Não, a gente não vai falar não. Como é? Como você pediu que não é pra falar o nome, então a gente vai tentar colocar de uma forma que nem apareça. Então, seu YouTube aí no vídeo, né? Isso. Seu canal. Então vamos lá. O meu personagem favorito, caramba, eu gosto muito do Luffy mesmo, porque eu sou um cara que na maioria dos animes eu sou apaixonado pelos personagens principais. Eu gosto bastante dos personagens principais. Por mais que eu goste de Luffy, de Zoro, de Sanji, eu gosto de todos os Mugiwaras. Agora, se for tirar os Mugiwaras,
Eu vou ver na minha mente ali o próprio Barba Branca, Roger e Garp. Eu gosto bastante de Garp. Eu acho muito engraçado quando o Luffy e ele se encontram. Eu acho muito hilário essa maneira deles conversarem um com o outro, né, de interagir um com o outro. E da forma que Garp treina o Luffy, pra mim é a maneira mais legal. Que ele largava o Luffy no meio das montanhas, no meio da floresta, tacava no meio do buraco. Então, no meio do abismo ali, era muito engraçado. Gosto pra caramba de Garp. Além do que o Salmo falou, eu quero acrescentar um personagem também, que eu gosto bastante, que é Bartolomeu. Rapaz, Bartolomeu, ele é muito engraçado. Pra quem tá vendo o mangá, o cara tá invadindo a ilha de Shanks, que manda a bandeira de Shanks e colocando a bandeira de Luffy no lugar. E agora tudo pertence a Luffy. Eu acho que os personagens que a galera menos gosta, não vou dizer que seja o meu caso, mas que a galera menos gosta seja o da Marinha e do governo mundial, né? Devido a algumas ordens, algumas coisas que eles fizeram. Até o próprio Sengoku, que muitas pessoas acham que seria um personagem ali com uma identidade própria, às vezes ele não tem, porque ele obedece demais o que o governo mundial manda. Ele mandou um Buster Call para a ilha de Ohara e deu a ordem para que matasse Jaguar de Sal, prendesse a mãe de Robin e tudo mais, sem nem questionar o que o governo mundial queria, o que seria o motivo. Então ele é um cara que ele simplesmente obedece às ordens. Talvez se o governo mundial fosse liderado por pessoas boas, ele agisse de uma maneira melhor, né, para a população. Mas como é liderado pelos Tenryubitos, aí acaba complicando. Galera, já deixa o seu like para esse vídeo aí para mais gente. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E agora vamos para a última pergunta para finalizar. O último comentário é o seguinte: o Shrek vai aparecer. Coloca aí o Shrek para aparecer. Shrek? Shrek não, velho. Faz o... Não, Shrek não. Se ele aparecer aí, vai ser muito estranho. A não ser que seja alguma referência aí que eu não esteja entendendo. Porque se for o próprio Shrek do filme Shrek, eu acho que não. E galera, acabamos aqui todos os comentários que tinha. Dessa vez não tinha tantos assim, então a gente conseguiu falar todos, né? Talvez chegue um dia que vai ficar inviável, mas faremos o possível com todo carinho para sempre estar respondendo a vocês. Então, comenta aí suas dúvidas, o que você quer saber. Em breve vai ter outros tópicos na comunidade. E não percam as lives para resenhar com a gente. Em breve live, né? O spoiler aí de One Piece tá saindo, já saiu algumas dicas aí. E aí assim que sair o spoiler aí, algo realmente impactante, a gente vem fazer uma live aqui pra gente resenhar a respeito do que tá acontecendo nesse mundo de One Piece, que tá bastante legal, bastante interessante agora nessa saga de Wano. Galera, para finalizar com aquela velha frase de sempre, infelizmente isso é tudo. Ficamos por aqui. Um abraço e fica com Deus.